Die ganzen Zahlen hat der liebe Gott gemacht, alles andere ist Menschenwerk. Leopold Kronecker. Olá, este é o segundo vídeo do curso de Cálculo Diferencial e Integral 1 do Cursão, ano 2020, turma A, que é a turma sob minha responsabilidade. No primeiro vídeo, nós contamos uma breve história do cálculo e comentamos também que o cálculo ele é parte da teoria do estudo de funções. O cálculo é uma ferramenta muito importante para estudar funções. E no caso específico nosso do curso de Cálculo 1, funções envolvendo conjuntos de números reais. Portanto, nada mais, digamos, prudente do que começar o curso, a parte técnica do curso, fazendo uma breve revisão do conceito de números e funções. Nosso primeiro contato com números é através do conjunto dos números naturais. 1, 2, 3, 4. Em inglês tem um nome interessante, um outro nome para esse conjunto, além de natural numbers. Esse nome é counting numbers, que eu traduziria como números de contagem. Isso não existe em português. Mas o nome dá uma ideia muito clara acerca da importância desses números e de sua origem. A origem desses números está na necessidade que o homem teve de contar o número de ovelhas no pasto, de contar o número de moedas e assim por diante. No livro que estamos usando, esse conjunto é denotado por N, embora não haja um consenso na literatura acerca de uma notação. Eu quero dizer que é frequente você encontrar em outros livros esse conjunto 1, 2, 3, 4 e assim por diante, denotado, por exemplo, por N+, ou por Z+. E também, às vezes, a referência a esse conjunto como números inteiros positivos. É frequente você encontrar a notação N para o conjunto que inclui também o zero, que no caso aqui do livro que estamos adotando, esse conjunto é denotado por N0. O N0 aqui irá denotar para a gente o conjunto incluindo os naturais, incluindo o zero, que podemos chamá-los de números inteiros não negativos. Depois disso, quando a gente começa o próximo contato, o próximo conjunto de números que temos contato, ao longo da atividade escolar, é com os números inteiros. Aí inclui-se então os números negativos. Então 0, 1, 2, 3, 4 por um lado e depois o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim por diante para o outro lado. Esse conjunto é denotado por Z. Quanto a isso, há um certo consenso, né? O próximo conjunto que temos contato é o conjunto dos números racionais, que é o quociente de dois números inteiros, denominador, sempre lembrando, não se divide por zero. Tá? E depois temos contato com o conjunto dos números reais, que é os racionais mais os números ditos irracionais. Os principais exemplos são esses que estão aí. Π, raiz de 2, E, chamado número de Euler, que é 2,7, 18, 28, 18, 28 pontinhos, e que irá aparecer quando estudarmos as funções logaritmo e exponencial, e φ, a chamada razão áurea, que aparece como sendo ligada à seguinte situação. Eu tenho um segmento de reta e quero dividir esse segmento de reta na seguinte proporção. Eu quero de tal modo que eu divido esse segmento em dois segmentos, dois subsegmentos, né? Um maior e um outro menor. E eu quero que isso seja feito de tal forma que a razão entre o tamanho do meu segmento inteiro, original, em relação ao maior, seja igual à razão entre o maior com o menor.
Então, se resolver esse probleminha aí, você vai encontrar que essa razão, né, é dada por 1,618 pontinhos e que é a chamada razão áurea. Uma das primeiras coisas que aprendemos a fazer com os números é somá-los e multiplicá-los. E as operações de adição e multiplicação, elas são fechadas em todos aqueles conjuntos que acabamos de ver, os naturais, inteiros, racionais e reais. Que significa ser fechada? Significa que se eu pego dois caras daquele conjunto e, no caso, faço ou a adição ou a multiplicação deles, o resultado é um cara do mesmo conjunto. Isso chama-se propriedade de fechamento. Todos os conjuntos são fechados em relação às operações de adição e multiplicação. Isso não significa, entretanto, que a adição e a multiplicação satisfaçam as mesmas propriedades para diferentes conjuntos. Pode ser que para um conjunto a adição ou a multiplicação satisfaça uma propriedade para todos os elementos desse conjunto e não para um outro conjunto. Isso pode acontecer. Então, eu posso ter diferentes propriedades satisfeitas. E aí vem uma pergunta que, se a gente estivesse numa sala de aula, provavelmente algum aluno faria, ou eu poderia combinar com um para fazer. Mas como nós estamos numa situação um pouco diferente, eu vou usar um outro recurso. Vou usar um aluno especial, virtual. Eilo. Tá certo, ele não seria o aluno esperto que iria fazer a pergunta. Mas eu podia combinar com ele e, quem sabe, só para zoar os demais ele fizesse. Pois bem, mas qual é a pergunta, então, agora relevante? Quais as propriedades que nós desejamos para um conjunto de números? Desejamos em relação ao quê? Lembre-se, nosso objetivo é construir um cálculo, né, de funções, uma certa variável, no caso, como já adiantamos, variáveis reais, mas essas variáveis que nós vamos trabalhar, vamos olhá-las do ponto de vista abstrato. Pois bem, quais as propriedades que nós desejamos que o conjunto de números satisfaça para podermos fazer um cálculo? Vamos olhar dessa forma, então. Quais as propriedades que nós desejamos visando, então, a construção de um cálculo diferencial integral? A primeira propriedade que desejamos com relação à adição é a associatividade. Querer associatividade significa que a gente não quer escrever parênteses toda hora. Aqui, a propriedade aqui está dizendo o seguinte, vejam, eu tenho três elementos, A, B e C. O que a propriedade da associatividade diz que se eu somar os dois primeiros e o resultado eu somar com o terceiro, isso é a mesma coisa que eu somar o segundo e o terceiro e o resultado eu somo com o primeiro. Então, eu não preciso usar parênteses para estabelecer a ordem com que eu faço as operações. Acho que todo mundo concorda que todo mundo deseja isso, não? Pois bem, a próxima propriedade é uma propriedade do ponto de vista abstrato extremamente importante, que é a existência do elemento neutro. O elemento neutro, no caso da adição, o zero. E uma vez existindo o elemento neutro, a próxima propriedade que eu vou desejar é que exista um elemento inverso da adição. Então, dado um elemento A, existe o elemento menos A, de modo que a soma dos dois dê o elemento neutro da adição, o zero. Então, associatividade, existência do elemento neutro e inverso. E a quarta propriedade em relação à adição que eu vou desejar é a comutatividade. Então, se eu somar 2 com 3, é a mesma coisa que eu somar 3 com 2. Veja, isso pode parecer óbvio, mas não é. Se eu defino, por exemplo, a operação de subtração, então lá, A menos B é igual a A mais o menos B, né? A menos B é a soma do A com o inverso aditivo do B. Então, A menos B. A subtração não é uma operação comutativa. Sabemos que A menos B não é igual a B menos A, né? Pois bem, então, aqui no caso, a comutatividade da adição é uma coisa que eu vou desejar. Então,
associatividade, existência do elemento neutro, existência do inverso e comutatividade. Vamos agora para a multiplicação, que eu vou exigir associatividade também, ou seja, não quero parênteses. A multiplicação então do segundo com o terceiro e o resultado com o primeiro é o mesmo que multiplicar o primeiro com o segundo, o resultado pelo terceiro. Vamos tirar os parênteses. Associatividade também para a multiplicação. Também a existência de um elemento neutro da multiplicação, que eu vou denotar por 1. Né? E aqui uma observação importante aqui. O elemento neutro da multiplicação é diferente do elemento neutro da adição. Talvez eu devesse ter colocado isso como uma propriedade zero, a P0. Multiplicação e adição, os elementos neutros são diferentes. Tá? Então, isso é uma outra coisa, uma outra hipótese que eu estou colocando dentro das propriedades que eu estou desejando, que eu quero colocar para o meu conjunto. Então, existe o elemento neutro da multiplicação e ele é diferente do elemento neutro da adição. Também vou exigir um elemento inverso, um inverso multiplicativo. Então, esse eu vou denotar pelo a menos 1. Então, para qualquer a diferente do zero. Né? E também vou exigir comutatividade da multiplicação. Né? Mesma coisa, 2 vezes 3 é igual a 3 vezes 2. Vejam que até agora, as mesmas propriedades que eu estou querendo que a adição satisfaça, a multiplicação também satisfaz. As duas satisfazem o mesmo conjunto de propriedades. Associatividade, existência do elemento neutro, existência do inverso e comutatividade. Elas satisfazem a mesma coisa. A grande distinção entre as duas vem da propriedade 9, que é a distributividade da adição com relação à multiplicação. Então, A que multiplica B mais C é A multiplicando B mais A multiplicando C. Não, ao contrário. Então, a adição é distributiva com relação à multiplicação. O conjunto cujos elementos satisfazem a propriedade P1 até P9, que acabamos de ver, nós denominamos um corpo. Aqui, acho que cabe uma pequena observação. Se você for pegar o livro do Spivak para estudar, você vai encontrar essa estrutura denominada field. E aí, se você for olhar no seu dicionário, você vai ver que field é campo. Muito provavelmente, o nome em português, corpo, veio do alemão. Em alemão, essa estrutura é denominada Körper. Então, que significa corpo. Né? Então, o nome em português tem origem na denominação alemã e não na denominação em inglês. Alguns exemplos. Vamos ver. Os números naturais e os inteiros não são corpos. De fato, vamos ver, naturais. Eu tenho que ter associatividade, ok. Existência do elemento neutro. Bom, como a gente definiu os naturais, o zero não está incluído. Então, não dá certo, não teria. Mas tudo bem, vamos incluir o elemento neutro aí. Vamos colocar o zero. Então, o N0. Vamos supor que ele estivesse incluído. Tá? Mesmo assim, a próxima propriedade é o inverso aditivo. E aí não existe também. Se você tem, por exemplo, 2, o inverso aditivo é menos 2. Esse não faz parte dos naturais, incluindo ou não o zero. Então, os naturais não formam um corpo. Os números inteiros também não. Por exemplo, de novo, o 2. O inverso multiplicativo do 2 é meio. E o meio não faz parte dos inteiros. Então, tanto N como Z, tanto os naturais como os números inteiros, não são corpos. Racionais e reais, sim, esses satisfazem todas as propriedades da P1 até P9, então são corpos. Os números complexos também formam um corpo. Assim como esse conjunto aí é um pouco estranho para quem vê pela primeira vista, que nós chamamos de corpo binário. É um conjunto, então, com apenas 2 elementos, tá? E a adição e a multiplicação desses elementos satisfazem a mesma propriedade usual, né, da multiplicação do 0 e 1, exceto por uma delas. Ó, 0 e 0, 0, 0 e 1,
igual a 1 mais 0, 1. Mas esta aqui, 1 mais 1 é igual a 0. Tá? O resto é igual, a gente está acostumado com os números naturais. Então, se eu tomar 1 mais 1 igual a 0, pego agora esse conjunto com esses elementos, satisfazendo então com essa definição da operação para esses elementos. Vou lá e checo uma a uma as minhas 9 propriedades. O que nós vamos verificar é que sim, esse conjunto aí forma um corpo. O que merece aqui o destaque aqui é esse aqui, né? Como a gente vê aqui, o 1 é o seu próprio inverso aditivo. Tá? Então, um problema que eu poderia ter antes, né? Que o menos 1 não faz parte, né? Não faria parte desse conjunto. Aqui, nesse caso, não é o menos 1 o inverso aditivo do 1, é o próprio 1. 1 mais 1 é 0, e essa é a definição do inverso. Então, temos aí um outro exemplo não tão trivial de um corpo, o tal corpo binário. Bom, aqui temos uma proposição bem simples, mas que ilustra bem o que temos em mente. Vejam, são fatos bem conhecidos. Essa proposição afirma que no corpo ordenado acontecem essas 3 afirmações. 1, 2, 3. São fatos bem conhecidos. Mas eles podem ser provados a partir das propriedades P10, P11 e P12. Tá? E essa é a ideia nossa. Tá? Estabelecer aquelas propriedades tidas como fatos e depois provar os demais resultados. Então, por exemplo, veja a primeira. 1 é positivo. Ora, isso segue facilmente daquelas propriedades. Por quê? Da propriedade P10 da tricotomia, ou 1 certo número ou é igual a 0, ou é maior que 0, ou menor que 0. Quer dizer, ou ele é igual a 0, ou é positivo, ou é negativo. A nossa propriedade P0, que eu falei, o elemento neutro da multiplicação ele é diferente do elemento neutro da adição. Portanto, o 1 não pode ser igual ao 0. O que nos resta, então, dizer que 1 ou ele é positivo ou ele é negativo. 1 é negativo. Só tem essas duas possibilidades. Vamos supor, então, que 1 seja negativo. Se 1 é negativo, isso significa que menos 1 é positivo. Pela propriedade de fechamento, positivo vezes positivo dá um positivo. E aqui eu tenho menos 1 vezes menos 1 é igual a 1, que pela propriedade é positivo. Mas eu estou supondo que 1 é negativo. Então é uma contradição. Conclusão, 1 tem que ser positivo. Da mesma forma, você segue que menos 1 é negativo, ou seja, que, nesse caso, o 1 é positivo. É a mesma afirmação. Né? Então, e a 2 e a 3 seguem da mesma forma. Tá? Mexendo, trabalhando com aquelas propriedades. Né? E, pois bem, eu convido vocês a pegar e tentar mostrar isso. Fazer um pequeno exercíciozinho. É bem didático e interessante. Agora, corpo ordenado. Exemplos. Tá? O nosso corpo binário, que nós demos exemplo de corpo agora há pouco, o corpo binário não é um corpo ordenado. Tá? E, de fato, 1 é positivo. E a gente viu no corpo ordenado que 1 mais 1 é 0. Ora, 1 positivo, 1 mais 1 sendo igual a 0. Ora, positivo mais positivo não é igual a positivo? Então, não satisfaz aquela propriedade. Tá? Então, Z2, o corpo binário, não é um corpo ordenado. Os complexos também não formam um corpo ordenado. Por quê? Pegue o I. Não importa o I, se ele for positivo, pegue o I como sendo positivo, por exemplo. Tá? I vezes I é menos 1, que não é positivo, acabamos de ver. Tá? E pela propriedade de fechamento, teria que ser positivo. Da mesma forma, se você falar que o I é negativo, então menos I seria positivo. E menos I vezes menos I dá menos 1 novamente. Então, não tem jeito. Os números complexos não formam um corpo ordenado. Tá? Já os racionais e os reais formam um corpo ordenado. O que sugere que ainda preciso de alguma coisa a mais. Quer dizer, sugere não, como a gente vê, precisamos de uma coisa a mais para poder distinguir os racionais dos reais. Isso nós vamos falar bem mais para frente. Tá? Vamos ver algumas outras proposições, outros resultados que seguem da
dessas propriedades que acabamos de falar. São uma proposição esta aí. Para todo corpo AB, para todo AB em um corpo ordenado, temos essas propriedades que aí seguem. Se A é negativo, se somente C menos A é positivo. Se A é positivo, então o menos A, o inverso multiplicativo do A, também é positivo. E a mesma coisa se forem negativos. Se A é positivo e B é negativo, então o produto AB é negativo. E se AB é negativo, então o produto é positivo. De onde segue isso? Trabalhando com aquelas propriedades lá. Mexendo com elas, dá para se provar isso. Eu convido vocês a tentarem fazer. Assim como provar esse resultado aí. Para todos A, B, C, D em um corpo ordenado, seguem essas propriedades. Se A é menor que B e C é menor que D, então A mais C é menor que B mais D. Se A é menor que B e C é positivo, então A, C é menor que BC. E assim por diante, essas outras que seguem aí, que eu não vou ficar lendo elas. Essa ideia de como provar isso, novamente use aquelas desigualdades. E em geral, quando você tem, por exemplo, A menor que B, então joga o A para o outro lado, B menos A é positivo. Né? Então trabalha isso como sendo um número positivo. O outro, C menos D, ele é C menor que D, então D menos C é positivo. Então B menos A positivo, D menos C positivo, a soma de dois positivos é um positivo, então some os dois, aí depois você mexe com a desigualdade, passa a ser prova a primeira. Na outra também passa para o outro lado, multiplica por C e assim vai. Então, novamente, um exercício de uso daquelas propriedades que eu convido vocês a fazerem. Por fim, um conceito muito importante associado com os números é o valor absoluto desse número. O valor absoluto ou o módulo dele. No caso, então, o valor absoluto de um A, ele é igual ao próprio A quando A é positivo, maior ou igual a zero, ou ele é menos ele quando esse número é negativo, menor que zero. Aqui eu acabei escrevendo um menor aqui e uma igualdade. Bom, é irrelevante, mas não é usual. Mas agora está feito, agora não vou consertar. E isso também pode ser escrito como sendo uma raiz do A ao quadrado. Enfim, esse é o valor absoluto do número. E existem três desigualdades muito importantes relacionadas com o valor absoluto de um número. Tá? E que são essas desigualdades que são escritas na forma dessa proposição aqui. Tá? A primeira desigualdade, então o número é sempre menor ou igual ao seu valor absoluto. Basta isso aí, é uma simples verificação. Se A é positivo, então ele é seu próprio. Então isso é válido no sentido da igualdade. Se A é negativo, então ele é menor do que o seu módulo, então isso vale. Então aí é uma desigualdade mesmo. Os dois casos então são cobertos por essa desigualdade. Tá? O segundo caso pode ser demonstrado a chamada desigualdade triangular, que vamos usar bastante. Tá? A desigualdade triangular pode ser provada simplesmente considerando as diferentes possibilidades. Se A é positivo e B é positivo, então A mais B positivo. Aí o módulo é o próprio, o valor absoluto é o próprio número, e aí depois, quando você tem um número, você troca de novo eles pelo valor absoluto. Então, a desigualdade vale como sendo uma igualdade nesse caso. Se A é negativo e B é negativo, então A mais B é um número negativo, aí usa-se a definição dele como menos o próprio, escreve do outro lado, você vai ter um sinal negativo que você incorpora na definição do módulo A e do módulo B, e você tem a desigualdade triangular valendo de novo como uma igualdade. Ela é sempre, aí sim, uma desigualdade quando A e B têm sinais opostos. Então, suponham, por exemplo, que A é positivo e B negativo. E suponha que eles sejam tais que A mais B ainda seja positivo. Então, aí você pega A mais B, o valor absoluto, você tira as barrinhas, né? Então ele é o próprio número, e aí depois você troca o A e o B, você troca o sinal de um deles, aí você vai ver que você vai ter essa desigualdade aí. Tá? E se for ao contrário também, tanto faz, porque aí o sinal, o módulo do A é igual ao módulo do menos A, então segue isso. Tentem fazer vocês mesmos no papel e mostrar então que vale essa desigualdade triangular. E a desigualdade triangular reversa segue diretamente da desigualdade triangular, simplesmente escrevendo que o módulo de A é igual ao módulo de A menos B mais B. E aí use a desigualdade triangular para as parcelas A menos B e B.
Aí pega a desigualdade e aí depois passa uma expressão para um lado, outra para o outro e segue essa desigualdade triangular aqui. Tá? Tentem fazer, como eu falei, é um exercício interessante para você ir treinando. Agora vamos passar a falar de funções. O que é uma função? Bom, aqui temos uma ilustração de uma situação que representa uma analogia com o conceito matemático de função. Então temos uma fábrica, né? A entrada, você tem a sua matéria-prima, chega na fábrica, tem a linha de produção dela, e o resultado, temos um produto, a saída é o produto. Então a entrada é a matéria-prima, faz aqui, entra na linha de produção, a saída é o seu produto. Bom, em matemática, no jargão matemático, a entrada a gente chama de variável independente, e o conjunto delas é o domínio. Na saída, o produto é a variável dependente, e o conjunto chamamos de imagem ou contradomínio. Pois bem, uma função não é a fábrica. Não é a fábrica. O conceito matemático de função é todo este conjunto. A entrada, ou seja, o domínio, né, o conjunto da matéria-prima, o domínio, a fábrica em si e o produto. Essas três coisas é que constituem, fazem parte do conceito matemático de função. Vamos ver alguns exemplos de função, mas agora envolvendo números, funções numéricas. Eis alguns exemplos. Função f de x igual a x quadrado, depois g de y, essa y ao cubo mais 3y mais 5 dividido por y2 mais 1. E eu estou de propósito, é proposital escolher letras diferentes aqui, porque a escolha de x, y, z é a escolha do freguês, embora no cálculo 1 é uma função de uma variável, geralmente denotamos a variável independente por x ou t, né? Aqui já temos uma outra, já um pouco diferente, né? Uma função s de z, que é 0 se z é irracional e 1 se z for racional. Aqui uma outra função h, e aqui essa h de c eu estou fazendo a referência explícita aqui ao fato que c tem que ser diferente de menos 1 em 1, porque eu não posso dividir aqui por 0. Aqui uma outra função r de x igual a x quadrado, com x pertencente a esse intervalo de menos 17 a π sobre 3. E aqui uma outra função, né? Só que essa função aqui, vejam, ela depende, a minha variável aqui independente é t. E x aqui é um outro parâmetro. Então, na verdade, ao escrever isso aqui, eu estou definindo uma classe de funções. E cada uma dessas diferentes funções indexadas por x. Então, cada vez que eu escolho um x, digamos x igual a 1, eu tenho a função t ao cubo mais 1. Então, essa seria a minha função f1 de t. Se eu escolho x igual a π, eu tenho a função fπ de t, que faz o quê? Ela calcula t ao cubo mais π, e assim por diante. Então, essa é a notação que costuma se usar. E aqui a observação importante que eu tinha feito já na página anterior, que as funções, no caso f de x igual a x quadrado, esta aqui, né? E no caso, quando eu escrever apenas essa coisa x quadrado, eu estou entendendo que o domínio aqui é todo x real, e a função rzinho aqui de x, né, que é calculado com x quadrado mais x restrito a esse intervalo aqui, tá? São funções diferentes. Tá? Elas têm que ser tomadas como funções diferentes. E, portanto, satisfazem propriedades diferentes. Para ser um pouco mais específico do que eu estou tentando dizer, vamos considerar esse exemplo aí. Então, temos aqui a função f de x igual a x quadrado, domínio todo x real, e a função rzinho com o domínio que nós estávamos vendo. Pois bem, a propriedade, por exemplo, essa função f de x satisfaz essa propriedade. F de x mais 1 é igual a f de x mais 2x mais 1. Essa é uma propriedade que é satisfeita por ela para todo x real. Basta você usar aqui f de x mais 1, quem que é? É x mais 1 ao quadrado. Então, desenvolve esse quadrado, identifica o termo com x quadrado como f de x, e você vê que ela satisfaz essa propriedade. Porém, a função r, ela satisfaz
uma propriedade parecida com esta, porém apenas para os valores de x pertencentes ao intervalo menos 17 até π sobre 3 menos 1. Por que isso? Porque a R de x, quem está aqui dentro no argumento, este x tem que pertencer a menos 17, o intervalo de menos 17 até π sobre 3. E aqui, desse lado, nesse argumento, o x mais 1 tem que pertencer a menos 17 até π sobre 3. Aqui, x mais 1 tem que pertencer ao intervalo de menos 17 até π sobre 3. Aqui é o x que tem que pertencer a esse intervalo. Então, veja os dois intervalos, veja quais são os valores de x que satisfazem essas duas condições, e aí você vai encontrar que é o x, apenas os x restritos a este intervalo aqui, de menos 17 até π sobre 3 menos 1, para os quais faz sentido escrever essa expressão aqui. E, generalizando isso, se eu tomar aqui um alfa qualquer, em vez de trocar aqui, no lugar do 1 eu coloco um outro valor de alfa, eu vou ter esta relação aqui, note que para alfa igual a 1, eu reduzo ao caso anterior, e aí essa relação aqui, ela não é também para todo o valor de alfa que é satisfeito. Então eu tenho para alfa, nesse intervalo, os valores de x têm que estar restritos a este, quando o alfa estiver nesse intervalo a esse aqui, e se alfa for menor do que esse valor, ou maior do que esse, não tem nenhum x que permite que vale isso aqui, para o qual eu faça sentido eu escrever essa expressão. Tentem fazer isso aqui, tentem chegar a essa conclusão vocês mesmos. Então, isso é importante. Em matemática você tem que deixar claro essa distinção do domínio. O domínio faz parte, assim como, claro, a regra em si da função, mas é muito importante a gente ter claro esse fato do domínio ser diferente, você está com diferentes funções. Isso é particularmente relevante quando a gente for ver, por exemplo, funções inversas, né? Isso aí é crítico, uma questão crítica o domínio, né, para poder definir uma função inversa. Você tem duas, o que eu quero dizer, você pode ter duas funções, a regrinha é a mesma, né? Mas uma pode ter inverso e outra não, dependendo do domínio. Novamente, já que estamos falando de x², vamos considerar, então pegue x², né? Então a função x², se eu tomar o domínio dela como toda reta, ela não tem inversa. Mas se eu pegar a função x² com o domínio apenas dos x maiores ou iguais a zero, esta aí tem inversa. Assim como se eu tomar, claro, apenas aquelas com valores com x negativo. Mas enfim, eu não posso tomar aí toda a reta. Se eu tomar toda a reta, ela não tem inversa. Bom, mas ao menos, como está dito aí, a menos que o domínio seja explicitamente delimitado, a gente escreva ele explicitamente, a gente sempre vai entender que o domínio de uma função consiste de todos os números para os quais a definição dela faz sentido. Então, daqui em diante, vamos combinar isso aqui. Se a gente não escrever explicitamente, restringir explicitamente o domínio da função, se não falarmos nada, o domínio dela é todos os valores para os quais a função faz sentido. Vamos, por exemplo, um pequeno problema rápido para a gente resolver. Então aí, 4 funções, né? E queria saber quais os domínios dessas funções. Vamos lá. Aí, no nosso primeiro caso, f de x igual a 1 sobre x mais 1 sobre x menos 1. Primeiro mandamento da matemática: não dividirás por zero. Portanto, nesse caso, aqui x não pode ser 0. E aqui x não pode ser 1. Portanto, o domínio são todos os números reais diferentes de 0 e de 1. Aqui, segundo caso, f de x a raiz de 1 menos raiz de 1 menos x². Qual o domínio dessa função? Ora, por causa dessa primeira raiz aqui, quem está aqui dentro tem que ser maior ou igual a 0. Está meio implícito, estamos lidando com funções reais, os valores reais. É isso que nós queremos. Então, se nós queremos funções com valores reais, então quem está aqui dentro dessa raiz tem que ser maior ou igual a 0, ou seja, então, este cara aqui, 1 menos x² tem que ser menor ou igual a 1. E devido a essa raiz aqui dentro, dessa outra raiz, quem está aqui dentro, que é 1 menos x², tem que ser maior ou igual a 0.
Daqui, nesse caso, a gente vê que isso aqui é sempre satisfeito, porque x² é sempre maior ou igual a zero. Tá? Então isso é sempre verdade. E aqui nós vemos que x² tem que ser menor do que 1. Então, desta condição aqui, concluímos que o domínio da função são todos os valores de x entre -1 e 1. O próximo caso, terceiro caso, aí, f de x, a raiz de x menos 1 mais a raiz de 2 menos x. Então, aqui nós temos que ter x menos 1 positivo e aqui 2 menos x positivo. Daqui a gente vê que x tem que ser maior ou igual a 1. Daqui x menor ou igual a 2, portanto, x entre 1 e 2. E finalmente, no quarto caso, eu esqueci aqui de colocar o f de x, desculpem a nossa falha. Tá? Então, nesse caso aqui, o que acontece? Aqui, o 1 menos x tem que ser maior do que 0, x menos 2 aqui maior que 0, daqui x menor igual a 1, x maior igual a 2, então não existe x real, tal que essa função aí tenha valores reais. Então, se eu quiser assumir outros valores de x, minha função vai ter valores complexos. E que, por enquanto, isso não faz parte ainda dos estudos aqui. Isso é uma coisa que você vai ver mais para frente. Aqui temos um outro probleminha. O objetivo é, além de explorar um pouquinho o uso da notação, também ver como essas diferentes situações relacionadas aí, elas influenciam no domínio, né, de cada uma das funções. Vamos resolver então isso aí. Dada uma função f de x, que é 1 sobre 1 mais x, para determinar essas 7 opções, aí, esses 7 itens, f de x, f de 1 sobre x e assim por diante. Vamos resolver esses casos aí. Primeiro caso, f de x, que, como iremos ver logo mais, essa é a definição da composição da função f com ela própria. Então, o resultado disso é, como f de x é 1 sobre 1 mais x, então, no lugar aqui do x, eu vou colocar meu f de x. Então, ela fica 1 sobre 1 mais f de x. E aqui eu coloco a definição, novamente agora, do f de x. 1 sobre 1 mais x. Então, agora, após uma pequena simplificação aqui, chegamos nesse resultado. 1 mais x, 2 mais x para x diferente de menos 1 e menos 2. Bom, o do menos 2 está claro. Não dividirás por zero. Então, x tem que ser diferente de menos 2. Porém, lembre-se, quando eu não falo nada sobre o domínio de uma função, ela é todos os valores para os quais faz sentido, né, a expressão. E no caso da f de x é 1 sobre 1 mais x. O denominador não pode ser zero, então x diferente de menos 1. Então esse menos 1 é aquele que já vem herdado da definição do f. Então ele é herdado da definição do f, esse menos 1. E agora, desse resultado dessa operação, eu ganhei esse menos 2 aqui. Pois bem, próximo caso, f de 1 sobre x. Então, aonde estava o x, agora eu coloco 1 sobre x. Faço uma pequena simplificação, eu chego nessa expressão, onde x tem que ser diferente de menos 1 e 0. Por quê? Por causa desse 1 sobre x aqui. Aqui eu não posso ter x igual a 0 no denominador. Tá? Então, x tem que ser diferente de 0 e menos 1, que é o que vem herdado, e a gente pode ver ele de novo aqui. Próximo caso, f de c sobre x, então, onde estava x, eu coloco c sobre x. E agora, x tem que ser diferente de menos 1 sobre c. O caso seguinte, f de x mais y, 1 mais x mais y, a mesma condição aqui. E no caso seguinte, f de x mais f de y, temos essa condição e essa expressão para a soma das duas. Notem que f de x mais y é diferente de f de x mais y. Aqui, nossas funções, a grande maioria delas, são funções não lineares. Se isso aqui fosse igual, isso seria uma aplicação a uma função linear. E coisas lineares, isso é assunto do curso de álgebra linear. Aplicações lineares é lá. Aqui, em geral, as funções f não são lineares, portanto não é igual uma a outra. Seguindo, o sexto item pedia para encontrar os valores de c, né, quais valores de c para o qual existe x, existe algum x,
tal que f de cx igual a f de x. Da expressão do f de cx anterior, a gente conclui que para isso ser igual, cx tem que ser igual a x. De onde nós temos duas possibilidades. Se x é diferente de zero, então eu tenho o inverso multiplicativo de x, multiplico essa expressão aqui pela direita por x a menos 1, conclusão c igual a 1. Por outro lado, se x for igual a zero, então qualquer valor de c real satisfaz c de x igual a x. Portanto, como a pergunta é quais os valores de c para o qual existe x, ora, existe o x, por exemplo, zero. E para um x igual a zero, todos os valores de c satisfazem essa condição. Então, a resposta é qualquer c real. Já a próxima pergunta é para quais os valores de c existem dois valores de x, tais que f de cx igual a f de x. Bom, aí já não tem jeito. Um valor de x pode ser o x igual a zero, mas o próximo não pode ser o x igual a zero. Então o próximo tem que ser um diferente de zero e aí tem que ser c igual a 1. Então c igual a 1 e qualquer c, a condição, as duas condições satisfeitas ao mesmo tempo, aí não tem jeito. É só mesmo se x for igual a 1. Vamos agora tentar dar uma definição propriamente dita, né, uma definição matemática do que é uma função. Primeiro precisamos definir o que é um par ordenado. Como consta aí, então, um par ordenado é um par de objetos, não importa que objetos, né, com a propriedade que, se eu tenho então dois dos pares ordenados, esses pares são iguais se e somente se o primeiro objeto de cada par for igual ao do outro, né? Digamos, na primeira entrada. Se na primeira entrada de cada par os objetos forem iguais e se também na segunda entrada de cada um dos pares os objetos também forem iguais. Tá? Notem que o par ordenado, por exemplo, A1, B1 é diferente de B1, A1. A ordem, por isso que é importante, por isso que é um par ordenado. Tá? Então, bom, é isso. E quando nós consideramos o conjunto de todos os pares ordenados, todos, nos quais a primeira entrada pertence a um conjunto A e a segunda entrada pertence a um conjunto B, que não precisam ser iguais, né? Então, quando você considera o conjunto de todos esses pares ordenados, esse conjunto é denominado produto cartesiano de A e B. E a gente denota isso por A, x vezes cruz, né, B. Agora, então, temos a nossa definição de função. Como consta aí, uma função é uma coleção de pares ordenados com a seguinte propriedade. Se o par AB e o par AC pertencem a essa coleção, então o B tem que ser igual a C. Em outras palavras, a coleção não deve conter dois pares ordenados distintos com o mesmo primeiro elemento. Veja, vamos considerar dois pares ordenados. Eles são iguais, esses pares, se os caras que estiverem na primeira entrada forem iguais, assim como os que estão na segunda entrada. Caso contrário, são diferentes. Então, para uma função, para essa coleção de pares ordenados ser considerada uma função, se eu tiver o caso em que os caras da primeira entrada forem iguais, então, necessariamente, os caras da segunda entrada têm que ser iguais. Se não forem, não é uma função. Vejam, isso tem relação à primeira entrada. Eu posso ter o seguinte caso. Dois pares ordenados, onde os caras que estão na segunda entrada são iguais. E os da primeira entrada são diferentes. Aí tudo bem. Não existe nenhuma restrição quanto a este caso. Os caras da primeira entrada serem diferentes e os da segunda serem iguais. Mas, se os caras da primeira entrada forem iguais, então necessariamente aqueles que estão na segunda entrada, eles têm que ser iguais para que essa coleção de pares ordenados possa ser considerada uma função. Tá? Bom, uma próxima definição, domínio e imagem. O domínio da função é o conjunto de todos os elementos A para os quais existe algum elemento B, tal que AB faz parte
faz parte da coleção, da função que define essa função. E se o A está no domínio de B, então segue da definição da função que existe um único elemento, né, um único elemento B, tal que a B está na função. E esse único elemento é o f de A. A gente escreve ele como f de A. E o conjunto de todos os elementos B dessa forma é denominado a imagem de F. Vamos dar alguns exemplos. Aqui temos uma coleção de 4 pares ordenados e, bom, essa coleção ela é uma função. Bom, os pares ordenados eu os representei, esses pares 1, 6, 2, 4, 3, 2, 4, 2, veja, eu os representei aqui no plano, através de pontos no plano, né? E notem, nós temos aqui esses dois em particular, 3, 2 e 4, 2. A segunda entrada é a mesma, né, para esses dois casos, mas isso não representa nenhum impedimento. Essa coleção é considerada uma função. E o conjunto das primeiras entradas, quer dizer, dos caras que estão na primeira entrada, o 1, 2, 3 e 4, esse é o domínio, e o 6, 4, 2, 2, portanto 2, 4, 6, esse conjunto é a imagem. Não é difícil vermos, a partir da definição de função que acabamos de dar, não é difícil ver a validade desta proposição, que diz que duas funções f de g são iguais se e somente se f e g têm o mesmo domínio e f de x igual a g de x para todo x no domínio de f. Então vejam, essa definição mostra para a gente claramente aquilo que eu já tinha comentado, que para duas funções serem iguais, o domínio tem que ser o mesmo. Portanto, domínios diferentes, funções diferentes. Tá? Tentem se convencer disso a partir da definição que demos de função. Você não deve ter muita dificuldade para concluir a validade dessa proposição. E agora, uma pergunta bem interessante. O que acontece se trocarmos a ordem dos pares ordenados? Vamos ver isso. Aqui neste exemplo temos então a função com os pares ordenados, definido por essa coleção de pares ordenados escritos em rosa, os pares 1, 2, 3, 4, 5, 9 e 13, 8. Assim como no exemplo anterior, eu representei essa coleção através de pontos no plano. Então, veja, 1, 2, esse 1, 2 é esse, depois 3, 4 esse, 5, 9, 13 e 8. São esses. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou trocar a ordem, tá, dos pares. Então, 1, 2 vira 2, 1, 3, 4, 4, 3, o 5, 9 vira 9, 5, 13 e 8 vira 8, 13. E esses, então, aqui em azul, são os pontos em azul no plano aqui. Então, veja, esse ponto, esse e esse. Note, né, pela nossa definição de função, que esta é uma nova função, é uma outra função. Tá? Só que tem uma coisa interessante, vejam a relação entre essas duas, pelo fato de a gente ter, o que acontece pelo fato de termos trocado a ordem dos pares. Né? Vejam o que acontece. É como se eu estivesse obtendo os novos pares, né, que são estes em azul, a partir de uma reflexão daqueles em rosa, através de um espelho, vamos assim imaginar, um espelho representado por essa reta laranja aqui. Então, se a gente pensa então numa reflexão através desse espelho, esse ponto rosa vai nesse, este vai nesse, este neste e este nesse aqui, certo? Então, estamos obtendo assim construindo uma nova função. Aqui temos um outro exemplo. Então, a função que está aí dada por essa coleção de pares, cada um desses pares está representado então por pontos em rosa no plano. Eu depois considerei então esses em azul aqui, trocando a ordem, né? 1, 2 vira 2, 1, 3, 4, 4, 3 e assim por diante. Os pontos aqui no plano representam então cada um desses pares, são esses. E vejam, neste caso, o resultado
né, essa coleção, né, de pares ordenados em azul não é uma função. E por que não é uma função? Uma função quando os caras que estão na primeira entrada do par forem iguais, então necessariamente os da segunda entrada também tem que ser. Nesse caso, vejam, o segundo e o quarto par ordenado. Primeira entrada aqui é 4, aqui também é 4, mas a segunda aqui é 3 e aqui é 13. Isso, pela nossa definição, não é uma função. São esses aqui, ó. Opa, desculpe-me, aqui. São esses que estão localizados nessa reta. São esses os dois pontos, o 4, 3 e o 4, 13 aqui. Vejam, esses dois estão ao longo dessa mesma reta. Isso não é uma função. Pergunta óbvia agora. Como podemos saber se trocando a ordem dos pares nós obtemos uma nova função? Isso nos leva a definir uma chamada função unívoca. A gente diz que uma função é unívoca se o f de A for diferente do f de B, sempre que A for diferente de B. Então, sempre que, se eu tiver duas entradas, os primeiros elementos, né, tá na primeira entrada, forem diferentes, então também são diferentes os da segunda entrada. Quando isto acontece, a gente diz que a função é unívoca. Pois bem, agora uma regra prática. Como que você identifica, olhando simplesmente, por exemplo, o gráfico de uma função, quando ela é uma função unívoca ou não? A Lisa está dando a dica aí, ó. Uma regra prática. Se uma função é unívoca, nenhuma reta horizontal corta o gráfico dessa função duas vezes. Vamos dar um exemplo aqui, vamos ilustrar isso. Aqui, ó. Nesse primeiro caso, tá? Esse gráfico é uma função f de x e esse é o gráfico dela. Isso aqui representa uma função unívoca, porque todas as retas aqui paralelas ao eixo x, todas as retas horizontais cruzam o gráfico de f em apenas um ponto. Aqui isso já não é verdadeiro. As minhas retas horizontais, vejam, aqui ela cruza em 3 pontos, aqui também em 3 pontos. Tá? Mas não precisa ser 3, é claro, basta cruzar 2 vezes. Então, quando ela só cruza uma única vez, a função é unívoca. Essa não é. Tá? Essa aqui não é. Bom, vamos agora ver essa regra. Vamos colocar essa regra, utilizar essa regra prática aqui. Tá? Então, temos aqui um caso. Então, o primeiro caso que nós usamos, né? Vimos o nosso primeiro exemplo. Então, nossa coleção de pares representando uma função. Aqui, trocando a ordem. Vejam, esses pares. Todas as minhas retas aqui horizontais cruzam o gráfico. O gráfico agora é um conjunto de 4 pontos. Conjunto discreto de 4 pontos aqui. Então, cruza uma única vez. Então, eu tenho aqui meu espelho, obtém outro ponto e que representa também, como já vimos, uma nova função. Pois bem, já no segundo exemplo que demos, esse é o conjunto original, minha função. Vejam aqui, minhas retas horizontais. Esta aqui cruza o gráfico nesse ponto aqui. Tem 2 elementos aqui, ó. Passa uma reta horizontal, ela pega esses 2 elementos. Então, pela nossa regra, ele não é uma função. E de fato, vejam, essa aqui era a reta que era o problema, né? Que eu tinha 2 elementos aqui ao longo da mesma reta. De fato, vejam, é a reflexão da outra ao longo do mesmo meu espelho laranjinha aqui. Tá? E isso explica então, porque eu não posso ter uma situação como esta em azul. Quando tem isso, você não tem uma função. Ou seja, pela nossa ideia aqui dessa reflexão que estávamos vendo, eu não posso ter, então, na minha função original, eu não posso ter essa reta horizontal. Então, para termos uma função, não podemos ter uma reta vertical. Então, na função original, antes de eu inverter a ordem dos pontos, eu não posso ter, portanto, uma reta horizontal. Com isso, chegamos à definição de inversa de uma função. Essa definição que está aí.
Para uma função f qualquer, nós denominamos a inversa de f e denotamos essa por f a menos 1, o conjunto de todos os pares AB para os quais o par BA pertence a f. Cuidado com essa definição. O que nós estamos falando? Vejam, tem o par BA de uma função. Ok. Inverti, deu o par AB. O conjunto de todos os pares AB. Esse conjunto é a inversa de f. Essa definição não diz que esta inversa é uma função. Não está falando que é uma função. Então, eu posso ter na minha f original um par BA, onde eu tenho B e você tem pontos distintos B, B1, B2 sendo levados em A. Aí eu considero agora o par com ordem trocada. Então eu vou ter A, B1 e um A, B2. Isso não é uma função, mas esse conjunto, tá, o conjunto contendo todos os pares, inclusive estes, é denominado inversa de f. Mas isso, pela definição, não é uma função. Isso é uma função quando eu tenho aqui, ó, a minha proposição abaixo. F a menos 1, esse conjunto chamado inversa, é uma função, se e somente se f é unívoca. Não é difícil concluir isso, tá? Mas o que é mais importante aqui é ficar claro essa sutileza das palavras. Né? A inversa de f não significa necessariamente a função inversa. A inversa de f, segundo essa definição, é o conjunto dos pares ordenados para os quais, quando eu trocar a ordem, eles fazem parte da função f. Se a minha função... Agora, para esse conjunto ser uma função, isso só acontece quando f é unívoca. Tá? Pensem cuidado aqui com as palavras. Tá? Reflita um pouco sobre isso, tá? E esse cuidado que temos que ter com as palavras que estamos usando. Bom, vamos agora definir algumas operações sobre funções. Como nossas funções assumem valores reais, as operações que fazemos com os números reais, nós podemos usá-las para definir operações sobre as funções. Isso é muito natural, né? E muito útil até, porque nós podemos usar isso para definirmos, a partir dessas operações, definirmos outras funções a partir de algumas funções mais simples. Isso é muito útil. Vamos fazer isso e começando com, certamente, a mais simples de todas. Vamos definir a soma de funções. Então, se temos duas funções f e g, como que nós definimos a soma das funções f e g? Ora, função f tem numa variável x tem um valor f de x. A g, na variável, agindo num ponto, a variável dependente x tem o valor g de x. Ora, eu posso somar, são dois números, eu somo eles. Então, o resultado dessa soma de f de x mais g de x, eu defino isso como sendo o valor da função f mais g no ponto x. Muito natural, muito simples. O domínio, temos que tomar aqui um certo cuidado só com o domínio, porque o domínio da f não necessita ser necessariamente o mesmo domínio da g. Então aqui, como eu estou somando f e g e o mesmo ponto aqui, o mesmo ponto x, então, para que isso faça sentido, x tem que pertencer ao domínio do f e ao domínio do g. Portanto, o ponto tem que pertencer à intersecção do domínio do f com o domínio do g. Esse é o domínio, então, da minha soma. Produto de funções é definido da mesma forma, com a mesma ideia. Tem a função f, tenho a g, o ponto x, o valor do f em x, o valor do g em x. São números. Números eu posso multiplicá-los e vai dar um resultado, um outro número. Então, esse número que resulta do produto do f com o do g é quem eu defino como sendo o valor da função do produto da f e g no ponto x. Então, é uma nova função cujo resultado no ponto x é igual ao valor produto dessas duas aqui, desses dois, do f
de x e do g de x. E novamente, para que isso faça sentido, x tem que pertencer ao mesmo tempo ao domínio de f e ao domínio de g. Portanto, tem que pertencer à intersecção dos dois domínios. E o quociente das duas, né, o quociente da função f e da g, definido de forma análoga, exceto que agora a gente tem que tomar aquele cuidado básico, né, o do primeiro princípio da matemática, né, tá? Não dividirás por zero. Então, eu tenho que considerar o domínio então, dessa função, assim como no caso anterior, a intersecção do domínio da f e da g, e com os pontos x, tais que g de x é diferente de zero. Quer dizer, tem que excluir aqueles pontos x, tais que g de x é zero. Eu não posso anular o meu denominador. E o próximo caso é esse da composição de funções. Esse já é um pouco mais sutil e interessante. Vejam, aqui eu tenho duas funções f e g, né, e eu vou definir uma nova operação que é a chamada, corriqueiramente, chamamos de f bola g, a composição de f com g. E como que essa é definida? Essa é a f da g de x. Como assim? Vejam, g é uma função que pega um número e me dá um outro número. F pega um número e me dá um outro número. O que eu estou fazendo aqui? Pego a função g, entro com um x nela, o resultado, este número, é quem eu coloco na entrada da função f. E aí me resulta o número que sai agora, esse sim é quem eu chamo da composição de f com g. E o domínio, quem que é aqui o domínio dessas duas? Vejam, aqui é um pouco mais sutil ainda. Aqui o domínio da composição de f com g consiste no conjunto do x que pertence ao domínio de g e, esse símbolo quer dizer e, tá? E g de x pertence ao domínio de f. O jeito mais fácil de entender isso é fazendo aqui o desenho com conjuntos. Tá? Vejam aqui a situação, como nós temos uma situação aqui. Aqui nós temos um ponto x1, esse x1 é levado através da função g até g de x1, e agora chega a função f e me leva ele até f de g de x1. Veja, aqui a situação é a seguinte, esse conjunto aqui representa o domínio da g, e esse amarelo aqui representa a imagem de g. E esse conjunto aqui, rosa, representa o domínio da f, e esse aqui representa a imagem da f. Então, aquele ponto, eu peguei um ponto então no domínio da g, aqui ó, x no domínio de g, peguei ele veio até aqui, aqui ele chegou, aqui é o domínio de f. Então a f pega e leva esse ponto até esse aqui. Agora vamos ver o ponto x2. O x2, a função g, leva ele até a imagem dela. Mas a imagem, veja, aqui é uma região onde a imagem do g não faz parte do domínio do f. Então, não tem como o f pegar esse número aqui e me levar até esse conjunto. Não dá para fazer isso. Tá? Porque ele está fora do domínio do f. Tá? Então, qual é o domínio da composição? Tá? São aqueles pontos que estão aqui no domínio da g, e tais que, quando eles são levados pela função g, eles caem no domínio do f. E é isso que eu estou falando aqui. É o conjunto x que pertence ao domínio da g, e g de x, né, o resultado dele, pertence ao domínio do f. Então a gente faz essa análise aqui para definir qual é o domínio da composição das duas funções. Vamos a um exemplo. Aqui nós temos a função f de x igual a x² mais 1 e g de x que é igual a 1 sobre x. Pois bem, a composição f bola g de x, qual é o resultado? Bom, aqui eu vou fazer o seguinte, isso aqui é f de g de x, então se f é isso, no lugar do x eu vou colocar o g de x, onde g de x é 1 sobre x. Então, f de g de x, aqui no lugar do x vai o 1 sobre x, portanto, 1 sobre x² mais 1. Já ao contrário, a g bola f de x, então aqui está a g,
Então, no lugar aqui, quando vou colocar f de x, vai f de x aqui, onde f de x é dado por isso. Portanto, g bola f de x é 1 sobre x² mais 1. Agora, domínios e imagens. Tá? O domínio desta função aqui. Tá? Quem é? Consiste, então, no domínio do g, nessa aqui, nos pontos que pertencem ao domínio do g e cuja imagem cai no domínio do f. Vejam, o domínio do f, quem é? Qualquer x real. Qualquer x real está valendo. Já do g não, é 1 sobre x. Então eu não posso ter x igual a 0. Então, para esta aqui, quem tem que ser domínio? Eu tenho que partir do conjunto serve qualquer real, diferente de 0. Eles são levados por 1 sobre x em qualquer valor real. E a função f, bom, o domínio é todo número real. Então, todos são levados pela f no resultado final. Então, a única restrição que fica é a restrição inicial com relação à função g. Portanto, o domínio são todos os reais menos o zero, a que estava aqui. E agora, nesse caso aqui, o que acontece? Vejam, a função f, né, ela pega alguém, então, são todos os reais, né, que eu tenho aqui na f, no domínio dela, e são levados pela imagem de f, ela consiste em todos os números maiores iguais a 1. x² é sempre maior ou igual a 0, então x² mais 1 é sempre maior ou igual a 1. Então, nesse caso, 1x é levado pela f num conjunto de números que é o maior ou igual a 1. E g pega todo mundo, tá, exceto o 0, e me leva no resultado final. Ora, maior ou igual a 1, certamente é diferente de 0. Então, todos que a função f parte deles e leva em outro conjunto, a g pega qualquer um desses aí e leva até o resultado final. Portanto, o domínio são todos os reais. Não tem nenhum problema aqui. Tá? A restrição do g por dividido por 0 não entra, porque eu não vou ter f de x, não me leva ninguém que possa ser 0. Então, não tem problema. Imagem. Veja, nesse caso aqui, a imagem de 1 sobre x² mais 1, veja, a f é maior ou igual a 1. Mas aqui eu tenho f e g e eu não tenho x igual a 0. Então, eu excluo o 0, então a imagem é só o x maior do que 1. Tá? Esse conjunto, não confunda esse conjunto, esse x, com esse x aqui, por favor. É só uma questão de notação. A imagem é o conjunto dos números maiores do que 1. Não é o mesmo x, por favor. Tá? Mesma observação cabe aqui. Tá? E aqui a imagem quem que é? Veja, 1 sobre x² mais 1. Aqui x² é maior ou igual a 0. Tá? Então, o que acontece? Quando é 0, isso aqui é 1. E depois que tem valores maiores do que 0, o que acontece? O denominador é um número maior do que 1. 1 dividido por um número maior que 1. O resultado é menor do que 1. Portanto, x, o resultado disso aqui está entre 0 e 1. 0 não está incluído, o 1 sim. Então é esse conjunto. Novamente, me desculpe por isso aqui, pela notação, mas é usual isso. Não se confundam, por favor. Tá? Este x não é o mesmo desse outro. Não é imagem, o outro está domínio. Uma proposição, apenas para deixar de lado, encerrar o assunto, né, dessa revisão sobre composição de funções, é que a composição de funções é uma operação associativa. Então, como a gente já falou, a gente pode tirar, né, o parênteses. Vamos ver agora, então, como usar essas operações que definimos para, assim, definir novas funções a partir de funções mais simples. As funções mais simples que podemos definir são as funções constante e identidade. A função constante, o que ela faz? Para qualquer valor de x que ela tem domínio dela, o que ela te retorna é o mesmo valor constante. Então, nesse caso aqui, nós estamos usando uma notação chamando a função constante de c de a. Então, o que ela faz? A, qualquer número real. Então, ela pega o número real, retorna um outro, e ela é tal que, para qualquer x
que ele está no domínio, ela retorna um mesmo valor A. E o gráfico dela, portanto, é essa reta horizontal. Já a função identidade, o que ela faz? Quem ela entra é quem ela retorna. Então, ela não faz nada. Então, ela retorna, para cada x, ela retorna o próprio x. Então, o resultado é essa reta horizontal, fazendo aqui um ângulo de 45 graus com o eixo x. Bom, a partir disso, nós podemos agora definir, através dessas operações, definir novas funções. E já vamos para o caso mais geral, que é de uma função polinomial. Vejam, eu sei a função constante e a função identidade. E o que eu tenho aqui? Aqui eu tenho somas de termos que são produtos dessas funções que acabamos de ver. Aqui só a função constante, aqui a função constante, produto da constante vezes a identidade, aqui a constante vezes a identidade vezes a identidade. Eu posso saber, então, já sei o produto de 2, eu sei de 3, de 4, de 5, então é o que eu tenho aqui, até esse último caso aqui, função constante vezes a função identidade n vezes. Então esse aqui é o que a gente chama de um polinômio de grau n. Se você está achando essa notação um pouco confusa, isso não quer dizer nada além do que quando p age em x, essa aqui é essa expressão, essa sim vocês já estão acostumados a ver. Tá? Caso particular, são esses, da função afim ou a reta. Então aqui dois exemplos, aqui df de ax mais b, de acordo com os valores de a e de b. Então nos dois casos b é positivo, lembre que b é o ponto onde essa reta cruza o eixo das ordenadas. Então b aqui, parece que não está muito bem feito igual, mas é para ser, faça uma abstração, é o mesmo. E aqui o a, esse coeficiente a que me aparece aqui multiplicando x, a gente chama de coeficiente angular da reta, e ele é dado pela tangente desse ângulo aqui, o ângulo que a reta faz com o eixo x. Então, neste caso, vejam, isso aqui é um ângulo menor que π sobre 2, então a tangente é positiva, então A é positivo. Nesse caso, é este o ângulo, esse ângulo é maior que 90 graus, a tangente de um ângulo maior que 90 graus é um número negativo, portanto A é negativo. Agora aqui, outros exemplos já, não retas, mas agora curvas. Então, a função f de x é dada por esse aqui, um polinômio de grau 3, esse f de x um polinômio de grau 4, e esses são os respectivos gráficos. Nós iremos aprender ao longo do curso como saber esboçar esses gráficos. Em particular, nós iremos saber que esses pontos de máximo e mínimo, que temos aqui mínimo, esse máximo local e esse mínimo aqui, nós iremos saber como identificá-los. E, portanto, com isso, saber esboçar gráficos de funções polinomiais sem muita dificuldade. Podemos ainda definir as funções racionais. Já conhecemos os polinômios e já sabemos como dividir, já sabemos definir o quociente de duas funções. O quociente de duas funções polinomiais é o que nós denominamos uma função racional. Exemplos, aqui, exemplos então de duas funções racionais, quociente de dois polinômios. No primeiro caso, um polinômio de grau 0 e outro de grau 2. No segundo, dois polinômios de grau 4. E eis os respectivos gráficos dessas funções que, como eu já falei, nós iremos saber como esboçar esses gráficos. E nós já sabemos também o que é uma função inversa. Então, se nós já sabemos definir a função potência através do produto da função identidade, então, o i quadrado, i ao cubo e assim por diante, ou seja, x quadrado, x ao cubo e assim por diante. E se nós já sabemos a função inversa, nós vamos definir então a função raiz, que nós vamos denotar por x elevado a 1 sobre n, como sendo a função inversa da função potência. Nesse caso, claro, n natural. Então, com isso nós definimos a função raiz quadrada, a função raiz cúbica e assim por diante, como sendo a função inversa, insisto, já sabemos o que é, a partir da função potência, que também já sabemos o que é. Então, exemplos. Aqui a função raiz de x, vejam, aquilo que eu falei. Essa aqui eu estou considerando, eu parti da função x quadrado para x positivo, x maior ou igual a zero. Então, a função x quadrado para x maior ou igual a zero, esta tem inversa.
E a inversa é a raiz de x, cujo gráfico é esse aqui. A função x², cujo domínio é toda reta, essa não tem inversa. Agora, já a função raiz cúbica, esta é a inversa da função x², e aí sim, para qualquer x. Porque, veja, o caso negativo é diferente do positivo, no caso do x², ao contrário do x². Como você tem x e menos x, são levados no mesmo ponto. No caso do x², não. A função x² é uma função unívoca. Portanto, eu consigo ter a inversa dela para qualquer valor de x real. E o gráfico, então, é este aqui. Finalmente, apenas uma questão aqui de nomenclatura, que as funções que nós definimos até pelas operações anteriores, nós chamamos de funções algébricas. Já as outras funções que vocês até já conhecem, mas nós vamos falar mais aqui, e algumas vamos aprofundar um pouco mais, vamos dedicar mais tempos a elas, como as funções trigonométricas, sobretudo a função exponencial, essas são chamadas funções transcendentais. Bom, eu vou parar esse vídeo por aqui. Como eu disse, nosso objetivo nesse vídeo era fazer uma revisão dos conceitos associados com números e funções, revisão tendo em vista, né, o que iremos ver ao longo desse curso. No próximo vídeo eu vou ainda continuar um pouquinho com uma certa revisão, mas já não, às vezes dependendo do que você estudou ou não, já não tanto assim uma revisão, né, mas envolvendo gráficos. Como eu já mostrei ao longo desse vídeo algumas vezes, e eu insisti em mostrar os gráficos são muito importantes. Então, eu vou dedicar um vídeo apenas para isso. E esse será o assunto, então, do nosso próximo vídeo. É isso.